senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando CC. E nesse faremos alguns comentários sobre as progressões aritméticas de segunda ordem, as noções das progressões aritméticas de segunda ordem, no caso, com esses três problemas. Senhores, vamos considerar a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice n, uma sequência de números reais. Nós dizemos que essa sequência passa a ser uma PA de ordem R se a résima diferença é constante. O que é isso, senhores? Vamos considerar aqui uma sequência real, conforme primeiro dado. Nós verificamos que entre todos esses valores reais, entre todos os valores reais, nós temos sempre a mesma constante diferença, ou seja, a nossa constante diferença é o 3, 5 menos 2, 8 menos 5 e assim por diante. Então, senhores, nós aqui consideramos essa PA, uma PA de ordem R, em que já encontramos a sua diferença. Então, se essa diferença, digamos, apareceu logo em cima dessa primeira PA, nós dizemos que essa primeira PA é uma PA de primeira ordem, pois o nosso R é igual a 1. Senhores, se você tem uma sequência que é uma PA de ordem R, o termo geral é uma função de grau R, no nosso caso de primeiro grau. Ou seja, a função dessa termo geral, ou a forma, melhor dizendo, da termo geral dessa PA, é o 3 vezes n menos 1. A nossa missão é justamente, senhores, uma delas, no caso, determinar esse termo geral, que é justamente a meta desse vídeo. Agora, se porventura você tem o exemplo B, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Então, senhores, nós verificamos que na primeira condição de diferença realizada, 4 menos 1, 3, 9 menos 4, 5, 16 menos 7 e assim por diante, não chegamos a uma constante. Então, o que você faz? Nova diferença. Senhores, se fizermos agora 5 menos 3, 7 menos 5, 9 menos 7 e 11 menos 9, sempre vamos encontrar essa constante. Senhores, se chegamos à constante na segunda vez, nós consideramos então essa sendo uma PA de segunda ordem, pois o R é o 2. Senhores, para então chegarmos novamente aí à forma do termo geral, nós vamos ter que encontrar uma função, ou seja, a termo geral é uma função de grau R, no caso de grau 2. Se você partir para o termo geral dessa PA, nós vamos encontrá-lo sendo a índice n igual a n ao quadrado. Retornamos e dizemos a dizer que é a nossa meta, ou a meta desse vídeo é chegar a esse termo geral. Senhores, vamos aqui então ao nosso primeiro exemplo. Temos aqui a PA dada a princípio. Para chegarmos ao cálculo da ordem, nós já vimos, vamos fazer a diferença de termo a termo na sequência, e nesse caso aqui, senhores, já encontramos o R. Na primeira condição de diferença, nós chegamos ao R valendo 1, e então consideramos a PA, uma PA de primeira ordem. Encontramos a razão da PA, no caso é 3, logo, digamos, da primeira tentativa. Então, senhores, se isso acontece, nós vamos para cima do termo geral, que trata-se de uma função de grau R. E o grau dessa função é do primeiro grau. Ou seja, podemos citar que a termo geral trata-se de uma função de primeiro grau em n, que no caso é o A vezes n mais b. Senhores, para chegarmos então a termo geral, precisamos determinar os valores de A e B. Assim sendo, vamos partir para o cálculo de A e B. Para isso, atribuímos primeiro o valor a n, senhores, é o n valendo 1. Para chegarmos na termo geral, o índice 1 igual a vezes 1 mais o b. Senhores, nessa PA, o índice 1 é 2. Então, ficamos substituindo 2 igual a A vezes 1 mais b. Na arrumadinha, podemos dizer que a primeira equaçãozinha na dependência é o A mais B igual a 2. Para você chegar a uma outra equação para determinar o AB, vamos usar para o n valendo 2. Quando o n é 2, senhores, novamente vamos aqui a termo geral, vamos substituir o n por 2, ficamos a índice 2 valendo A vezes 2 mais B. Senhores, dando uma arrumadinha, o A índice 2 é 5, igual a índice 2 mais B. Ficamos com a segunda equação do AB na dependência de 2A mais B. Senhores, realizando um sistemazinho envolvendo
A mais B igual a 2 e 2A mais B igual a 5, nós encontramos o A valendo 3 e o B valendo menos 1. Senhores, tendo encontrado os valores de AB, encontramos então a termo geral da sequência, ou da PA, que é o A índice N, sendo 3, que é o valor do A, menos o valor do B, ou seja, 3AN menos 1. Senhores, para o cálculo do 15º termo, se temos a termo geral, não tem dificuldade. Substituímos o N por 15, ficamos com 3 vezes 15 menos 1, é o 45 menos 1, que é o 44, senhores. Então, aí, uma das maneiras de você determinar a fórmula do termo geral em uma PA de primeira ordem. Senhores, outra maneira de você também determinar termo geral é aplicando a fórmula do termo geral de primeira ordem, né? Você, no caso, tem o primeiro termo que é 2, a razão é 3, usando a fórmula do termo geral de uma PA, que é o A índice N igual a índice 1, igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R, substituindo o A índice 1 por 2 e a razão por 3, dando aqui uma arrumadinha, chegamos então a termo geral, senhores, sendo 3N menos 1. Novamente, para o cálculo do 15º termo, é uma mera repetição do que fizemos há pouco, é o 3 vezes o 15 menos 1. E aí, senhores, chegamos a 44. Outra maneira de você chegar, então, a termo geral de uma PA de primeira ordem. Senhores, mas vamos ao nosso segundo problema. Qual o termo geral dessa sequência e qual o seu 15º termo? Senhores, vamos então aqui para o cálculo da ordem. Então, nós temos a sequência. Vamos fazer a nossa primeira diferença. É 4 menos 1, 3. 9 menos 4, 5. 16 menos 9, 7. 25 menos 16, 9. 36 menos 25, 11. Senhores, não temos uma constante. Então, vamos à segunda diferença. Aí sim, 3 menos 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. E assim por diante, tudo 2. Então, senhores, nós temos nada mais, nada menos uma PA de razão 2, de ordem 2. Então, se ela é de ordem 2, senhores, nós vamos ter que fazer ou estruturar pela frente o que? Uma razão, um termo geral de segundo grau. Como podemos dizer que é o índice N igual a N ao quadrado mais B vezes N mais o C. Trata-se então de uma função do grau do R. Ou seja, vamos então batalhar para chegarmos a termo geral pelos valores de A, B e C. Senhores, para o cálculo do ABC, novamente, para N valendo 1, usamos a termo geral, onde a N usamos 1, ficamos então a depender, o primeiro termo é 1 vezes A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C. Senhor, dando uma arrumadinha, pegamos então aqui a nossa primeira equação, A mais B mais C igual a 1. Para chegarmos à segunda, jogamos N valendo 2. Na termo geral, ficamos com o A índice 2, que é 4, igual a A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais C. Senhor, dando uma arrumadinha nessa expressão, pegamos a equação 2, que é o 4A mais 2B mais C igual a 4. Se é uma equação com 3 termos, senhores, vamos precisar da terceira equação e usamos para o N valendo 3. Novamente, usamos a termo geral, no lugar do N usar 3, ficamos com A índice 3 igual a A vezes 3 ao quadrado, mais B vezes 3, mais C. Senhores, o A índice 3 dessa progressão é o 9. Então, ficamos nessa dependência que, dando arrumadinha, chegamos então aqui, senhores, às 3 equações. Para chegarmos então ao valor do ABC, nós vamos ter que resolver um sistema com elas 3. Uma das maneiras, vamos fazer a princípio a segunda equação menos a primeira. Olha, 4A menos A dá 3A, 2B menos B dá B. Eliminamos o mais com menos C, já que a primeira está multiplicada por menos. 4 menos 1, 3. Senhores, essa passamos a denominar a equação 4. A outra equação, vamos trabalhar com a terceira menos a primeira. Da mesma maneira, 9A menos A, 8A. 3B menos B, 2B. O C vai embora. E 9 menos 1, 8. Senhores, dividindo essa equação por 2... ficamos com 4A mais B igual a 4. Senhores, para chegarmos então ao AB, vamos fazer ou trabalhar com a equação 5 menos a 4. Você fazendo o sistema com essas duas na dependência do AB, já chegamos aqui a A valendo 1.
Para o cálculo do B, substituímos o A valendo 1 na equação 4. Chegamos então, senhor, a ficar com 3 vezes 1, que é o valor A, mais B igual a 3, o B zerou. Para chegarmos ao C, vamos usar o A1 valendo 1 e o B valendo 0 na equação 1. Senhores, assim sendo feito, chegamos então a C valer 0. Ou seja, o nosso termo geral fica a depender da índice n igual a 1 vezes n ao quadrado, mais 0 vezes o n, mais o 0. Senhores, podemos então citar que a termo geral dessa P, A, é a índice n ao quadrado. Para calcular o 15º termo, substituímos o n por 15, ficamos com 15 ao quadrado valendo 225. Então, senhores, aí um exemplo de uma PA de segunda ordem. Um problema, os concludentes do CC precisam resolver o seguinte problema para a acomodação do número de convidados. Se uma mesa quadrada acomoda 4 pessoas, juntando-se 2 mesas do mesmo tipo, passam a acomodar 6 pessoas. Juntando 3 mesas, acomodamos 8. E assim, senhores, continua sucessivamente. Nas mesmas condições, juntando-se 16 mesas, o número de pessoas que poderão se acomodar é... Senhores, verificamos bem que aqui nós temos, para o número de pessoas em relação ao, digamos, agrupamento das mesas, nós temos uma progressão, né? Uma série, uma sequência, melhor dizendo, 4, 6, 8, 10, aí vai embora. Bom, então, senhores, se o primeiro termo dá 4, ou dá para acomodar 4, o segundo termo 6, e assim por diante. Se ele quer o número de pessoas que 16 mesas, conforme o agrupamento, vai ter condições de acomodar em número de pessoas, vão precisar determinar o 16º termo dessa progressão. Então, senhores, trata-se de uma progressão de primeira ordem. Logo na primeira vez aqui você já mata a razão. E então, senhores, o 16º termo é o pedido do problema. Para isso, então, vamos à nossa termo geral. Trata-se de uma progressão de primeira ordem, o índice n é igual a n mais b. Senhores, usando o cálculo do AB. Para o n valendo 1, ficamos com A mais B igual a 4, que é o primeiro termo da sequência. Para o n valendo 2, 2AB mais B igual a 6. Senhores, então, para chegarmos ao final do problema, vamos fazer um sistemazinho na dependência do AB, ou seja, fazendo aquele A2 menos A1, chegamos ao A valendo 2. Substituindo esse A valendo 2 na primeira equação, chegamos a B valendo 2. Ou seja, senhores, podemos dizer então que a termo geral dessa PA é o 2N mais 2. Senhores, 16º termo, a índice 16, em outras palavras, a 16ª mesa, acomoda 2 vezes 16 mais 2, que são 34 pessoas. Então, opção B. Senhores, deixamos mais para os senhores esses dois problemas. Valeu, até a próxima aula que chegaremos a comentá-los. Um abraço e até a próxima.